Seu irmão ficou com toda a herança da família, mas a velha casa de sua mãe escondia um segredo inacreditável. Clara Mendes nunca imaginou que o dia mais triste da sua vida também seria o começo da maior injustiça que enfrentaria. Aos 39 anos, ela estava parada diante do caixão da mãe, olhando para aquele rosto que parecia apenas adormecido. O velório acontecia na pequena cidade onde ela havia crescido. Amigos antigos, vizinhos e parentes passavam para prestar condolências, mas Clara quase não ouvia o que diziam. Sua cabeça estava cheia de lembranças. Durante os últimos anos, ela havia sido a pessoa que mais esteve ao lado da mãe. Foi quem acompanhou consultas médicas, quem ajudou nos remédios, quem passava noites acordada quando a saúde dela piorava. Enquanto isso, Roberto Mendes, seu irmão mais velho, aparecia apenas de vez em quando. Sempre tinha uma desculpa. Sempre dizia estar ocupado demais cuidando dos negócios. Mesmo naquele dia, Roberto parecia distante. Vestido com um terno escuro impecável, ele cumprimentava as pessoas com educação, mas sem demonstrar emoção. De tempos em tempos olhava para o relógio, como alguém que aguardava o fim de uma reunião importante. Clara percebeu aquilo várias vezes. Em determinado momento, aproximou-se dele. "Você está bem?" Roberto desviou os olhos do relógio. "Estou levando como dá." Ela sentia sua falta. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Agora isso não importa mais. A resposta caiu sobre Clara como uma pedra. Ela queria dizer muitas coisas, mas desistiu. Não era o momento para discutir. Desde a infância, o relacionamento entre os dois nunca foi fácil. Roberto era 6 anos mais velho e sempre a tratou como alguém inferior. Quando eram crianças, ele zombava dos seus sonhos. Quando cresceram, passou a ignorar suas opiniões. Qualquer conquista dela parecia incomodá-lo. A mãe tentava manter a paz entre os dois, mas a distância aumentava ano após ano. Agora, diante daquela perda, Clara ainda alimentava uma pequena esperança de que talvez as coisas mudassem. Ela estava enganada. Depois do enterro, os dias seguintes foram silenciosos e pesados. A antiga casa da mãe parecia vazia demais. Clara passou horas organizando fotografias, roupas e objetos pessoais. Cada canto guardava uma lembrança. Enquanto ela fazia isso, Roberto quase não aparecia. Quando aparecia, falava ao telefone. Sempre sobre negócios. Sempre sobre dinheiro. Certa tarde, 3 dias após o funeral, ele chegou acompanhado de um homem que Clara nunca tinha visto. "Clara, este é o Dr. Sérgio Almeida." O advogado estendeu a mão. "Prazer." Clara apertou sua mão sem entender. "Prazer. Estamos organizando algumas questões do inventário", explicou Roberto. A palavra inventário fez Clara sentir um aperto no peito. A mãe havia acabado de ser enterrada. Ela ainda estava tentando aceitar a perda. Mas Roberto parecia interessado apenas na divisão dos bens. Nos dias seguintes, o advogado começou a frequentar a casa com frequência. Papeladas apareciam sobre a mesa. Documentos eram separados. Assinaturas eram conferidas. Sempre que Clara fazia alguma pergunta, recebia respostas vagas. "Estamos apenas resolvendo questões burocráticas. É um procedimento normal. Não precisa se preocupar." Mas ela começou a se preocupar. Algo parecia errado. Sua mãe havia construído um patrimônio considerável ao longo da vida. Existiam terras, imóveis alugados, aplicações financeiras, máquinas agrícolas, tudo fruto de décadas de trabalho da família. Ainda assim, Roberto agia como se já soubesse exatamente o resultado de toda aquela divisão. Uma semana depois, chegou o dia da leitura oficial dos documentos. Clara entrou no escritório do advogado sentindo um nervosismo difícil de explicar. Sérgio Almeida estava sentado atrás da mesa. Roberto ocupava uma cadeira ao lado. Os dois pareciam tranquilos demais. Clara sentou-se em frente a eles. O advogado abriu uma pasta. "Vamos iniciar." Ele começou a apresentar os documentos. Falava em tom técnico, mas Clara tentava acompanhar. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal. Depois veio o choque. As principais propriedades rurais ficaram destinadas a Roberto. As contas bancárias também. Os imóveis urbanos, os investimentos, as participações em empresas, praticamente tudo. Clara sentiu o coração acelerar. Ela ergueu a mão. "Desculpe, acho que houve algum engano." O advogado olhou para ela.
Não houve engano. Como assim? Os documentos são claros. Minha mãe deixou tudo isso para ele? Exatamente. Clara virou o rosto para Roberto. Ele permanecia imóvel, sem surpresa, sem indignação, sem qualquer reação, como alguém que já conhecia cada linha daqueles papéis. E eu? Perguntou Clara. Sérgio consultou outra folha. A senhora recebeu a propriedade localizada na região de Santa Esperança. Clara franziu a testa. Que propriedade? A antiga casa de barro pertencente à família. Ela demorou alguns segundos para entender. Era uma construção antiga, esquecida, abandonada havia anos. Uma casa simples no interior que ninguém visitava há muito tempo. Só isso? Sim. O silêncio tomou conta da sala. Clara olhou novamente para o irmão. Você sabia disso? Claro que sabia. E não achou estranho? Não. Nossa mãe deixou praticamente tudo para você. Foi a escolha dela. Clara sentiu uma mistura de tristeza e revolta. Eu cuidei dela durante anos. E daí? A resposta foi imediata, fria, direta. Ela ficou sem palavras. O advogado interrompeu. Entendo que este seja um momento delicado. Delicado? Clara respondeu. Isso não faz sentido. Sérgio empurrou alguns documentos na direção dela. Tudo está legalmente registrado. Ela começou a examinar as folhas. Assinaturas. Reconhecimentos em cartório. Registros. Parecia tudo correto. Mas algo dentro dela dizia que havia alguma coisa errada. Sua mãe jamais tratou os filhos de maneira diferente. Jamais. Aquilo simplesmente não combinava com a mulher que ela conheceu durante toda a vida. Quando a reunião terminou, Clara saiu do escritório completamente perdida. Do lado de fora, o céu estava nublado. Ela caminhou sem destino por alguns minutos. Precisava respirar. Precisava pensar. As palavras continuavam ecoando em sua cabeça. A antiga casa de barro. Era isso que restava. Nada mais. Naquela noite, ela voltou para a residência da mãe. Sentou-se sozinha na cozinha. O silêncio parecia maior do que nunca. Foi então que encontrou uma fotografia antiga sobre a mesa. Ela e a mãe estavam sorrindo diante daquela mesma casa de barro. Clara pegou a foto, observou cada detalhe. Lembrou das férias da infância, dos almoços em família, das histórias contadas na varanda. Por um instante, seus olhos se encheram de lágrimas. Mas então outra sensação apareceu. Algo diferente. Uma pequena determinação. Talvez ela tivesse perdido quase tudo. Talvez tivesse sido enganada. Talvez nunca conseguisse provar nada. Mas não ficaria parada esperando a vida acabar. Na manhã seguinte começou a empacotar seus pertences. Vizinhos ficaram surpresos. Alguns tentaram convencê-la a permanecer na cidade. Outros disseram que a casa estava caindo aos pedaços. Havia até quem risse da situação, mas Clara já tinha tomado sua decisão. Se aquele era o único lugar que lhe restava, então faria dele seu novo começo. Enquanto colocava as últimas caixas dentro de uma caminhonete alugada, Roberto apareceu. Ele observou a movimentação por alguns segundos. Então você vai mesmo? Vou. Acho melhor. Aquela casa combina com você. Clara encarou o irmão. O que isso significa? Roberto deu um sorriso discreto. Nada. Mas ela conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar de desprezo que enxergava desde criança. O mesmo olhar de alguém que sempre acreditou ser superior. Ele entrou no carro e foi embora. Sem desejar boa sorte. Sem oferecer ajuda. Sem demonstrar qualquer preocupação. Clara observou o veículo desaparecer na estrada. Naquele momento ela ainda não sabia que a velha casa abandonada escondia segredos capazes de mudar tudo. Também não sabia que os documentos apresentados por Roberto eram apenas o começo de uma trama muito maior. E muito menos imaginava que a herança que parecia perdida estava prestes a levá-la ao caminho que transformaria sua vida para sempre. Quando Clara Mendes deixou a cidade levando apenas algumas caixas, roupas, fotografias antigas e a sensação amarga de ter sido deixada de lado pela própria família, ela tentou não olhar para trás. A imagem de Roberto parado perto do carro, observando sua partida com aquele mesmo olhar frio de sempre, continuava voltando à sua mente durante a viagem. A estrada era longa, cercada por campos secos e pequenas propriedades rurais espalhadas pela região. Quanto mais avançava, mais distante parecia ficar a vida que ela conhecia. Ainda assim,
Existia algo dentro dela que se recusava a desistir. Talvez fosse orgulho, talvez fosse teimosia, talvez fosse apenas a necessidade de continuar seguindo em frente depois de tudo que havia acontecido. A antiga casa de barro ficava numa área afastada, cercada por árvores antigas e por um terreno que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Quando Clara finalmente chegou, desligou o motor e permaneceu alguns segundos dentro da caminhonete observando o lugar. A construção estava pior do que ela lembrava. Parte da pintura havia desaparecido. Algumas janelas estavam tortas. O mato crescia ao redor da casa. O telhado apresentava sinais claros de desgaste. Por um momento ela sentiu vontade de chorar. Aquela era toda a herança que restara. Enquanto Roberto ficava com imóveis, dinheiro e terras produtivas, ela havia recebido uma construção velha que parecia prestes a desabar. Mesmo assim, saiu do veículo e caminhou lentamente até a varanda. Cada passo levantava poeira. Quando abriu a porta principal, encontrou um cheiro forte de madeira antiga e umidade. A luz entrava pelas frestas das janelas, iluminando móveis cobertos por lençóis envelhecidos. Clara caminhou pelos cômodos em silêncio. A sala ainda guardava uma mesa antiga que pertencera aos seus avós. Em um canto havia uma cadeira de balanço que sua mãe costumava usar durante as visitas. Ver aqueles objetos trouxe uma mistura de tristeza e conforto. Pela primeira vez desde a morte da mãe, ela sentiu que ainda existia alguma ligação com sua história. Naquela noite, ela limpou apenas o suficiente para conseguir dormir. Montou uma cama improvisada e ficou observando o teto por horas. O silêncio do interior era diferente do silêncio da cidade. Não havia carros, não havia movimento. Apenas o som distante dos insetos e do vento passando pelas árvores. O sono demorou a chegar. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo e começou a trabalhar. Passou horas retirando móveis quebrados, limpando a poeira acumulada e organizando os poucos pertences que havia trazido. O trabalho era pesado, mas mantinha sua mente ocupada. Durante a tarde, enquanto tentava mover uma estante antiga sozinha, ouviu uma voz atrás dela. "Precisa de ajuda?" Clara se assustou e se virou rapidamente. Um homem alto, de aparência simples, estava parado na porta da casa. Ele usava roupas de trabalho e um chapéu gasto pelo sol. "Desculpe aparecer assim", disse ele. "Eu vi a caminhonete chegando ontem. Sou vizinho daqui." Clara respirou aliviada. "Você me assustou." O homem sorriu. "Foi mal por isso." Ela observou seu rosto por alguns segundos. Havia algo tranquilo nele. "Meu nome é Daniel Oliveira." "Clara." "Prazer, Clara." Daniel apontou para a estante. "Posso ajudar?" Ela hesitou por um instante, mas acabou concordando. Sozinha, levaria muito tempo para terminar aquilo. Em poucos minutos, os dois conseguiram mover o móvel para outro cômodo. Depois disso, Daniel ajudou a retirar algumas tábuas velhas e até consertou uma fechadura que estava quebrada. Quando terminaram, Clara agradeceu. "Você não precisava fazer tudo isso", Daniel deu de ombros. "Aqui no interior a gente costuma ajudar quem chega." A conversa continuou por alguns minutos. Clara descobriu que ele morava em uma propriedade próxima. Também soube que era viúvo havia alguns anos e que cuidava sozinho da pequena fazenda herdada da família. Não entrou em muitos detalhes, mas ela percebeu uma tristeza discreta quando ele mencionou a esposa. Antes de ir embora, Daniel fez um convite. "Alguns moradores vão se reunir amanhã na associação da comunidade. Você devia aparecer." Clara sorriu pela primeira vez em vários dias. "Talvez eu vá." Depois que ele partiu, ela percebeu que o lugar parecia menos vazio. Nos dias seguintes, Clara mergulhou de vez na reforma. O trabalho era cansativo. Algumas partes do telhado precisavam de reparos urgentes. Certas paredes apresentavam rachaduras. O quintal estava tomado pelo mato. Mesmo assim, ela seguia firme. Aos poucos, a casa começava a recuperar a vida. Enquanto isso, comentários circulavam pela região. Algumas pessoas tinham ouvido falar sobre a divisão da herança. Outras sabiam apenas que uma mulher da cidade havia se mudado para a velha propriedade abandonada. Nem todos acreditavam que ela permaneceria ali por muito tempo. Certa manhã, enquanto comprava materiais numa pequena loja da região, Clara ouviu dois homens conversando. "Dou 3 meses para ela desistir." "Eu dou menos." Ela fingiu não ouvir,
Mas aquelas palavras ficaram na sua cabeça. Em vez de desanimá-la, porém, serviram como combustível. Quanto mais diziam que ela fracassaria, mais determinada ficava. Alguns dias depois, aceitou o convite de Daniel e participou da reunião da comunidade. Foi recebida com curiosidade pelos moradores. Muitos lembravam de sua mãe e dos tempos em que a família visitava a região com frequência. Aos poucos, Clara começou a se sentir parte daquele lugar. Conheceu agricultores, comerciantes e famílias que viviam ali havia décadas. Pela primeira vez desde a perda da mãe, encontrou pessoas que não a tratavam como alguém sem importância. Daniel estava presente durante toda a reunião. Sempre que percebia seu nervosismo, fazia algum comentário leve para deixá-la mais confortável. Com o passar das semanas, a amizade entre os dois cresceu naturalmente. Ele aparecia para ajudar em pequenos concertos. Às vezes levava ferramentas. Em outras ocasiões, apenas passava para conversar. Clara começou a esperar por essas visitas sem perceber. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Roberto vivia uma realidade completamente diferente. Com o controle da herança, expandia negócios e fazia novos investimentos. Sentia-se cada vez mais poderoso. Quando alguém mencionava Clara, costumava responder com desprezo. Para ele, a irmã havia desaparecido junto com a velha casa inútil que herdara. Roberto acreditava ter vencido definitivamente. Não fazia ideia de que justamente aquela propriedade esquecida estava prestes a mudar tudo. Numa tarde quente, após terminar parte da limpeza de um dos quartos, Clara sentou-se na varanda observando o pôr do sol. Daniel apareceu carregando uma pequena caixa de ferramentas. Vim ver como está o telhado. Ela sorriu. Você sempre encontra uma desculpa para aparecer. Ele riu. Talvez. Pela primeira vez desde que chegou à propriedade, Clara sentiu algo que não experimentava havia muito tempo. Esperança. Não porque os problemas haviam acabado. Não porque sua vida estivesse resolvida. Mas porque, aos poucos, ela começava a construir algo novo. Algo que pertencia apenas a ela. E sem saber, cada martelada naquela casa antiga, cada parede restaurada e cada cômodo recuperado estavam aproximando Clara de um segredo que permanecera escondido durante décadas, esperando silenciosamente pelo momento certo para ser encontrado. As semanas foram passando, e pela primeira vez desde a morte da mãe, Clara começou a sentir que sua vida estava encontrando um novo rumo. A dor da perda ainda estava presente, e a lembrança da injustiça que havia sofrido continuava machucando. Mas os dias deixavam de parecer tão pesados quanto antes. A antiga casa de barro já não tinha a mesma aparência abandonada que encontrou ao chegar. As janelas haviam sido consertadas, parte do telhado estava recuperada e o mato que cercava a propriedade começava a desaparecer. Cada pequena mudança fazia Clara sentir que estava reconstruindo não apenas a casa, mas também a si mesma. Todas as manhãs ela acordava cedo, preparava café e fazia uma lista do que precisava ser feito naquele dia. Algumas tarefas eram simples, outras exigiam muito esforço. Ainda assim, ela enfrentava tudo com determinação. Em vários momentos lembrava das palavras que ouviu quando chegou à região, quando algumas pessoas apostavam que ela desistiria em poucos meses. Aquilo servia como combustível. Quanto mais trabalhava, mais tinha vontade de provar que estavam errados. Daniel continuava aparecendo com frequência. Às vezes surgia logo cedo trazendo ferramentas. Em outras ocasiões, chegava apenas para conversar alguns minutos. O que começou como uma ajuda ocasional estava se transformando numa presença constante. Clara percebeu que se sentia mais tranquila quando ele estava por perto. Havia algo em Daniel que transmitia segurança. Ele não fazia promessas exageradas nem tentava impressionar ninguém. Era apenas sincero. Certa manhã, enquanto os dois trabalhavam na recuperação de uma cerca antiga, Daniel observou Clara por alguns segundos antes de falar. Posso te fazer uma pergunta? Ela continuou prendendo uma das tábuas. Claro. Por que você não vende essa casa e vai embora daqui? Clara parou o que estava fazendo. Aquela pergunta a surpreendeu. Ela pensou por alguns instantes antes de responder. No começo eu pensei nisso. E o que mudou? Ela olhou ao redor. Não sei exatamente. Acho que depois de tudo o que aconteceu, eu precisava de um lugar onde pudesse começar de novo, sem depender de ninguém. Daniel assentiu. Entendo. Além disso,
Essa casa faz parte da história da minha família. Mesmo depois do que fizeram com você, Clara deu um pequeno sorriso triste. Mesmo assim, Daniel não insistiu, mas naquele momento passou a admirá-la ainda mais. Ele sabia que poucas pessoas teriam força para enfrentar uma situação parecida. A maioria teria desistido. Clara não. Clara continuava lutando. Aos poucos, os moradores da região também começaram a enxergá-la de forma diferente. No início, muitos a observavam com desconfiança. Alguns acreditavam que ela era apenas uma mulher da cidade tentando brincar de viver no campo. Outros imaginavam que logo abandonaria tudo. Mas a realidade foi mostrando o contrário. Clara participava das reuniões da comunidade, conversava com os vizinhos, ajudava quando alguém precisava. Com o passar do tempo, passou a ser vista como parte da região. Certa tarde, Dona Lourdes, uma senhora que morava ali havia décadas, apareceu com uma cesta cheia de pães caseiros. Trouxe isso para você. Clara sorriu surpresa. Não precisava. Precisava sim. Você já faz parte daqui. Aquela simples frase aqueceu seu coração. Durante anos, ela se sentira invisível dentro da própria família. Agora, pessoas que mal a conheciam demonstravam mais carinho do que muitos parentes haviam demonstrado em toda a vida. Enquanto Clara construía novas amizades e recuperava sua confiança, Roberto vivia uma realidade completamente diferente. Na cidade, ele aproveitava os benefícios da herança que havia conseguido controlar. Comprava propriedades, participava de reuniões empresariais e fazia questão de mostrar seu sucesso. Quanto mais dinheiro acumulava, mais arrogante se tornava. O advogado Sérgio Almeida continuava ao seu lado, orientando cada passo dos negócios. Os dois se encontravam frequentemente para discutir investimentos e estratégias. Durante um desses encontros, o advogado comentou: "Sua irmã desapareceu mesmo." Roberto soltou uma risada. "Ela está ocupada brincando de agricultora. Você não acha melhor manter algum contato?" Roberto balançou a cabeça. "Para quê?" "Só por precaução. Ela não representa nenhum problema." Sérgio observou o cliente por alguns segundos. Havia algo na confiança excessiva de Roberto que começava a incomodá-lo, mas decidiu não insistir. Enquanto isso, Clara seguia distante daquele mundo. Numa noite tranquila, após terminar o jantar, ela se sentou na varanda observando as estrelas. Daniel apareceu alguns minutos depois carregando 2 canecas de café. "Achei que você podia precisar disso." Ela sorriu. "Você tem o hábito de aparecer nos momentos certos. Talvez eu tenha boa pontaria." Os dois riram. Ficaram em silêncio por alguns instantes, observando o céu. Depois Daniel falou algo que a surpreendeu. "Você parece diferente." "Diferente como?" "Mais leve." Clara pensou por alguns segundos. "Talvez eu esteja." "Isso é bom." Ela respirou fundo. "Sabe, quando minha mãe morreu, eu achei que minha vida tinha acabado. Depois veio toda aquela história da herança. Achei que nunca conseguiria me recuperar." Daniel permaneceu ouvindo. "Mas agora..." Ela procurou as palavras certas. "Agora eu sinto que ainda existe alguma coisa boa me esperando." Daniel sorriu. "Eu acho que existe." Os olhos dos dois se encontraram por alguns segundos. Nenhum deles disse mais nada. Não era necessário. Algo estava mudando entre eles, mesmo que ainda não estivessem prontos para admitir. Nos dias seguintes, a proximidade aumentou ainda mais. Eles passaram a almoçar juntos algumas vezes. Faziam pequenas caminhadas pela propriedade. Compartilhavam histórias do passado. Clara contou sobre a infância, sobre a relação complicada com Roberto e sobre os últimos anos ao lado da mãe. Daniel falou sobre o casamento, sobre a perda da esposa e sobre o período difícil que enfrentou depois disso. Quanto mais conversavam, mais percebiam o quanto confiavam um no outro. Pela primeira vez em muito tempo, Clara sentia que alguém realmente a enxergava. Não como a irmã esquecida. Não como a filha que sempre ficava em segundo plano. Não como a mulher que perdeu quase tudo. Daniel enxergava quem ela realmente era. E isso fazia uma enorme diferença. Certa manhã, enquanto organizava algumas caixas antigas encontradas num depósito ao lado da casa, Clara descobriu fotografias muito antigas da família. Algumas mostravam seus avós. Outras retratavam festas e encontros dos quais ela nem se lembrava. Passou horas observando cada imagem.
Em várias delas aparecia a velha casa onde agora morava. Aquilo despertou uma curiosidade inesperada. Quanto mais olhava aquelas fotografias, mais percebia que existiam partes da história da família que ela desconhecia completamente. Havia pessoas que nunca tinha visto, lugares que não reconhecia, situações que ninguém jamais lhe explicou. Naquele momento, Clara ainda não sabia exatamente porquê, mas começou a sentir que aquela propriedade guardava mais memórias do que aparentava, como se existissem histórias escondidas entre aquelas paredes antigas. Histórias que permaneciam adormecidas há muitos anos. E sem perceber, enquanto reconstruía sua nova vida, fortalecia sua ligação com Daniel e conquistava o respeito da comunidade, ela também se aproximava lentamente do segredo que mudaria para sempre tudo o que acreditava saber sobre sua família. O tempo continuava passando, e a antiga casa de barro já parecia muito diferente daquela construção abandonada que Clara encontrou quando chegou. Ainda havia bastante trabalho pela frente, mas agora o lugar transmitia vida. As janelas deixavam entrar a luz do sol, a varanda estava limpa e o quintal começava a ganhar forma novamente. Os moradores da região já não falavam dela como a mulher que herdou uma casa sem valor. Aos poucos, Clara conquistava respeito, mas, sem saber, estava prestes a encontrar algo que mudaria completamente o rumo da sua história. Numa manhã quente, Clara decidiu organizar um dos quartos mais antigos da casa. Era um cômodo que quase não havia sido mexido desde sua chegada. Durante semanas ela adiou aquela tarefa porque o local estava cheio de móveis velhos, pedaços de madeira e objetos cobertos por poeira. Quando abriu a porta, sentiu aquele cheiro característico de lugar fechado há muitos anos. Ela amarrou os cabelos, colocou luvas e começou a trabalhar. Primeiro retirou algumas caixas vazias. Depois arrastou uma cômoda antiga para perto da janela. Em seguida começou a limpar a parede dos fundos, onde parte do revestimento estava se soltando. Enquanto raspava uma área danificada, ouviu um som diferente. Toc! Ela parou. Franziu a testa. Bateu novamente com a ferramenta. Toc! O som parecia oco. Clara aproximou o rosto da parede. Passou a mão sobre a superfície. Havia algo estranho ali. Talvez fosse apenas uma cavidade comum causada pelo tempo. Talvez não. Movida pela curiosidade, começou a retirar cuidadosamente uma parte do barro endurecido. Alguns minutos depois, percebeu uma pequena abertura. Seu coração acelerou. Ela aumentou o espaço devagar, tomando cuidado para não danificar nada. Então viu algo. Uma caixa. Pequena. Escondida dentro da parede. Por alguns segundos ficou imóvel. Não fazia sentido. Quem colocaria uma caixa dentro de uma parede? E por quê? Com cuidado, ela puxou o objeto para fora. Estava coberto de poeira. A madeira parecia antiga, mas ainda resistente. Clara sentou-se no chão. Observou a caixa por alguns instantes. Sentia uma mistura de curiosidade e nervosismo. Finalmente levantou a tampa. Lá dentro havia vários envelopes amarelados pelo tempo. Fotografias antigas, alguns documentos dobrados e pequenos cadernos de anotações. Ela pegou uma das fotografias. Mostrava seus avós quando ainda eram jovens. Nunca tinha visto aquela imagem. Pegou outra. Nela apareciam algumas pessoas desconhecidas diante de uma propriedade rural. Virou a foto. No verso existia uma data escrita à mão. Mais de 50 anos atrás. Clara continuou examinando o conteúdo. Quanto mais observava, mais percebia que aqueles objetos não estavam guardados ali por acaso. Alguém havia escondido tudo cuidadosamente e queria que permanecesse escondido. Naquele momento, ouviu um carro se aproximando. Era Daniel. Ele havia combinado de ajudá-la a consertar parte da cerca naquela manhã. Quando entrou na casa, encontrou Clara sentada no chão cercada por papéis. "Está tudo bem?" Ela levantou os olhos. "Você precisa ver isso." Daniel aproximou-se. Ela mostrou a caixa. Contou sobre a parede. Explicou como encontrou tudo. Daniel pegou uma das fotografias. Observou por alguns segundos. "Isso parece muito antigo." "Eu sei. Você reconhece essas pessoas?" "Algumas sim. Outras nunca vi na vida." Os dois passaram boa parte da manhã examinando o material. Existiam dezenas de fotografias, cartas, recibos, anotações, mapas desenhados à mão
e documentos que Clara não conseguia compreender completamente. Alguns continham nomes de propriedades, outros mencionavam locais que ela nunca tinha ouvido falar. Daniel apontou para um dos papéis. O que é isso? Clara aproximou-se. Era um documento parcialmente desgastado. Havia carimbos antigos, assinaturas, números de registros. Mas boa parte das informações parecia confusa. Não faço ideia. Parece algo relacionado a terras. A palavra ficou ecoando na cabeça dela. Terras. Ela lembrou imediatamente da disputa pela herança. Lembrou de Roberto. Lembrou dos documentos apresentados pelo advogado. Lembrou da sensação de que algo não estava certo. Naquele instante sentiu um arrepio. Talvez fosse apenas coincidência. Talvez aqueles papéis não significassem nada. Mas algo dizia que valia a pena investigar. Nos dias seguintes, Clara passou várias horas organizando todo o conteúdo da caixa. Separou fotografias, catalogou cartas, colocou os documentos em ordem. Quanto mais lia, mais intrigada ficava. Muitas cartas eram trocadas entre seus avós e pessoas que ela desconhecia. Algumas mencionavam negociações, outras falavam sobre propriedades. Também existiam referências constantes a uma área chamada Fazenda das Águas Claras. O nome aparecia repetidamente. Mas Clara nunca tinha ouvido falar daquela fazenda. Perguntou a alguns moradores antigos da região. Ninguém conhecia. Isso apenas aumentou seu interesse. Certa noite, sentada à mesa da cozinha, ela continuava examinando os papéis quando encontrou uma carta diferente. Era assinada pelo próprio avô. A letra era firme. Apesar do desgaste do papel, alguns trechos permaneciam legíveis. A carta mencionava a necessidade de proteger determinados registros. Também falava sobre manter certas informações longe de pessoas gananciosas. Clara leu aquelas palavras várias vezes. Pessoas gananciosas. A expressão ficou presa em sua mente. Ela não conseguia parar de pensar em Roberto. No dia seguinte, decidiu procurar ajuda profissional. Pegou alguns dos documentos mais importantes e foi até a cidade vizinha, onde existia um pequeno escritório especializado em registros antigos. O responsável era um senhor chamado Augusto, um homem experiente que trabalhava havia décadas com documentação rural. Quando Clara apresentou os papéis, ele ajustou os óculos e começou a examiná-los. O silêncio durou vários minutos. Augusto folheava cada documento lentamente. À medida que avançava, sua expressão mudava. Primeiro demonstrou curiosidade, depois surpresa. Por fim, preocupação. Clara percebeu. O que foi? Ele demorou para responder. De onde você tirou isso? Dentro de uma parede da casa da minha família. Augusto voltou a olhar os documentos. Tem certeza? Claro. Ele respirou fundo. Esses registros são muito antigos. Eu imaginei. Mas isso não é o mais importante. Clara sentiu o coração acelerar. O que é então? Augusto pegou um dos papéis. Apontou para uma sequência de números. Isso aqui parece um registro oficial de propriedade. Propriedade? Sim. De qual propriedade? Ele balançou a cabeça. Ainda preciso analisar melhor. Mas o senhor já sabe alguma coisa? Augusto ficou alguns segundos em silêncio. Se eu estiver interpretando corretamente, esses documentos não deveriam estar escondidos. Clara sentiu um frio na barriga. Por quê? Porque podem representar algo muito importante. Ao ouvir aquilo, ela percebeu que estava diante de algo maior do que imaginava. Muito maior. Quando deixou o escritório naquela tarde, sua cabeça estava cheia de perguntas. Quem havia escondido a caixa? Por que aqueles documentos permaneceram guardados durante décadas? O que exatamente eles revelavam? E por qual motivo ninguém jamais falou sobre aquilo? Durante a viagem de volta para casa, Clara não conseguiu pensar em outra coisa. Ao chegar, encontrou Daniel consertando uma parte da cerca. Ele percebeu imediatamente sua expressão. O que aconteceu? Ela desceu do carro. Ainda segurava a pasta com os documentos. Acho que encontrei alguma coisa importante. Daniel largou as ferramentas. Importante como? Clara olhou para a antiga casa. Depois voltou a encará-lo. Talvez muito mais importante do que eu imaginava. Naquele momento, sem que nenhum dos dois soubesse exatamente o tamanho daquilo, a descoberta da pequena caixa escondida dentro da parede deixava de ser apenas uma curiosidade familiar. Pela primeira vez surgia uma possibilidade real de que a velha casa de barro não tivesse sido deixada para Clara por acaso.
E quanto mais ela avançava na investigação, mais começava a acreditar que sua mãe talvez tivesse levado um segredo enorme para o túmulo. Depois da conversa com Augusto, Clara voltou para casa com a cabeça cheia de perguntas. Durante todo o caminho, as palavras dele não saíam da sua mente. Aquele homem trabalhava havia décadas, analisando registros antigos, e não parecia alguém que se impressionasse facilmente. Ainda assim, sua reação diante dos documentos encontrados na caixa escondida havia sido clara. Existia algo importante ali, algo que permanecera escondido por muitos anos. Quando chegou à antiga casa de barro, encontrou Daniel terminando alguns reparos perto da varanda. Ele percebeu imediatamente que ela estava diferente. Clara desceu do carro segurando a pasta contra o peito e caminhou até ele. Daniel apoiou as ferramentas no chão e perguntou o que tinha acontecido. Sem conseguir esconder a ansiedade, ela contou tudo o que ouvira no escritório. Falou sobre os registros, sobre os papéis antigos e sobre a impressão de Augusto de que aqueles documentos podiam estar ligados a propriedades esquecidas pela própria família. Daniel ouviu tudo com atenção. Quando ela terminou, ele ficou alguns segundos em silêncio. Você acha que isso tem relação com a herança? Clara respirou fundo. Eu não sei, mas estou começando a acreditar que existe alguma coisa que ninguém me contou. Naquela noite, os dois passaram horas examinando novamente os documentos espalhados sobre a mesa da cozinha. Fotografias antigas, cartas, mapas e registros formavam uma verdadeira confusão. Alguns papéis estavam tão desgastados que quase não era possível ler. Outros permaneciam surpreendentemente conservados. Em determinado momento, Daniel encontrou uma folha dobrada várias vezes. Ao abri-la, revelou-se um mapa desenhado à mão. Não era detalhado, mas mostrava uma grande área de terras cortada por pequenos cursos d'água. Havia também algumas anotações feitas nas margens. Clara aproximou a luz do abajur e tentou entender os nomes escritos. Um deles chamou sua atenção imediatamente. Fazenda das Águas Claras. Era o mesmo nome que aparecia em várias cartas encontradas na caixa. Ela sentiu um arrepio. Aquilo não podia ser coincidência. Na manhã seguinte, Clara voltou ao escritório de Augusto levando mais documentos. O especialista recebeu o material e passou várias horas analisando cada detalhe. Quando finalmente pediu para ela se sentar, sua expressão demonstrava que havia descoberto algo relevante. Clara sentiu o coração acelerar. Augusto abriu uma pasta e espalhou alguns registros sobre a mesa. Passei boa parte da noite pesquisando isso. Clara inclinou-se para a frente. E o que encontrou? O homem ajustou os óculos antes de responder. Os documentos são autênticos. Ela sentiu o corpo inteiro ficar tenso. Tem certeza? Absoluta. Clara ficou em silêncio. Esses registros foram feitos legalmente há muitas décadas. Todos os números batem com arquivos antigos que ainda existem. Ela tentou organizar os pensamentos. Mas o que exatamente eles mostram? Augusto apontou para um dos documentos. Seu avô adquiriu uma grande extensão de terras muitos anos atrás. Clara piscou várias vezes. Grande quanto? O homem soltou um longo suspiro. Muito maior do que qualquer propriedade que sua família possui atualmente. Por alguns segundos, ela achou que tinha entendido errado. Isso não faz sentido. Eu sei que parece estranho. Minha mãe nunca falou sobre isso. Talvez porque poucas pessoas soubessem. Clara sentiu o coração disparar ainda mais. Augusto continuou. Pelo que consegui descobrir, essas terras foram registradas em nome da sua mãe. Ela ficou sem reação. Em nome da minha mãe? Sim. Mas então, por que nunca apareceram no inventário? Augusto balançou a cabeça. Essa é uma pergunta que ainda não consigo responder. Clara deixou o escritório completamente abalada. As informações eram difíceis de acreditar. Durante anos ela conviveu com a família sem ouvir uma única palavra sobre aquelas propriedades. Nem Roberto parecia conhecer a existência delas. Ou talvez conhecesse. Essa possibilidade começou a crescer dentro de sua cabeça. E se ele soubesse? E se toda a disputa pela herança tivesse relação com isso? Nos dias seguintes, Clara aprofundou a investigação. Com a ajuda de Augusto, conseguiu localizar mapas mais detalhados da área mencionada nos documentos. Quando finalmente viu a extensão completa das terras, ficou impressionada.
Não se tratava de um pequeno sítio escondido em algum canto do interior. Era uma região enorme, abrangendo áreas de grande valor econômico. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Um engenheiro especializado em recursos naturais analisou registros antigos presentes nos documentos. Depois de algumas pesquisas, confirmou algo que deixou Clara sem palavras. Sob aquelas terras, existiam fontes de água mineral de excelente qualidade. Algumas análises feitas décadas atrás indicavam um potencial enorme para a exploração comercial. Clara sentou-se em silêncio enquanto ouvia as explicações. Tudo começava a parecer irreal. Durante toda a sua vida, acreditou que a família possuía apenas os bens conhecidos por todos. Agora descobria a existência de um patrimônio escondido que valia muito mais do que qualquer coisa mencionada durante o inventário. Quando contou a novidade para Daniel, ele também ficou impressionado. Os dois estavam sentados na varanda observando o fim da tarde, quando ela mostrou os novos documentos. Daniel examinou os papéis cuidadosamente. "Você percebe o que isso significa?" Clara assentiu. "Estou tentando. Se tudo isso for confirmado, essas terras podem valer uma fortuna." Ela respirou fundo. "Eu nem consigo pensar em dinheiro agora." Daniel sorriu de leve. "Então no que está pensando?" Clara olhou para o horizonte. "Estou pensando na minha mãe." "Por quê?" "Porque ela sabia de alguma coisa." Daniel permaneceu em silêncio. Clara continuou. "Quanto mais descubro, mais tenho certeza disso. Esses documentos estavam escondidos dentro da casa que ela deixou para mim. Não foram parar ali por acaso." Daniel concordou. Era difícil imaginar outra explicação. Alguém havia guardado aqueles papéis com extremo cuidado. Alguém queria garantir que fossem encontrados pela pessoa certa. Nos dias seguintes, Clara passou a revisitar mentalmente diversas conversas que teve com a mãe ao longo dos anos. Pequenos comentários que antes pareciam sem importância, agora ganhavam novos significados. Lembrou-se de ocasiões em que a mãe insistia para que ela nunca abandonasse a antiga propriedade. Lembrou-se de momentos em que falava sobre a importância de preservar a história da família. Na época, Clara acreditava que eram apenas palavras motivadas pelo apego emocional ao passado. Agora já não tinha tanta certeza. Enquanto isso, muito longe dali, Roberto seguia sua rotina sem imaginar o que estava acontecendo. Continuava expandindo os negócios, assinando contratos e aproveitando os benefícios da herança que acreditava ter conquistado definitivamente. Quando alguém mencionava Clara, ele demonstrava o mesmo desprezo de sempre. Em sua mente, a irmã havia desaparecido para viver numa propriedade sem valor. Não fazia ideia de que justamente aquela casa considerada inútil escondia documentos capazes de mudar completamente o destino de ambos. Numa tarde, enquanto Clara organizava novamente o conteúdo da caixa encontrada na parede, percebeu algo que havia passado despercebido nas primeiras análises. Algumas cartas mencionavam repetidamente a necessidade de proteger o patrimônio até o momento certo. Outras falavam sobre confiança e responsabilidade. Nenhuma explicava claramente do que se tratava, mas todas apontavam para o mesmo mistério. Clara sentiu que ainda estava longe de descobrir toda a verdade. A existência das terras era apenas uma parte da história. Havia algo mais. Algo que continuava escondido entre aqueles papéis antigos. E quanto mais avançava na investigação, mais tinha a sensação de que sua mãe havia deixado um caminho cuidadosamente planejado para que ela encontrasse cada resposta no momento exato. Nos dias que se seguiram à descoberta das terras escondidas, Clara quase não conseguia pensar em outra coisa. A rotina continuava a mesma por fora. Ela cuidava da casa, conversava com os moradores da região e passava parte do tempo ao lado de Daniel. Mas por dentro, sua mente estava sempre voltando para a mesma pergunta. Por que sua mãe nunca havia contado nada daquilo? Quanto mais examinava os documentos encontrados na caixa escondida dentro da parede, mais percebia que a história da sua família era muito maior do que imaginava. Certa tarde, enquanto organizava novamente os papéis sobre a mesa da cozinha, decidiu analisar cada item com ainda mais cuidado. Já havia separado fotografias, cartas e registros de propriedades, mas alguns cadernos antigos permaneciam praticamente intocados. Eram pequenos, discretos e pareciam menos importantes do que o restante do material. Um deles chamou sua atenção.
Tinha uma capa simples, desgastada pelo tempo, e estava escondido entre vários documentos dobrados. Clara pegou o caderno e passou os dedos sobre a capa. Havia algo diferente nele. Quando o abriu, reconheceu imediatamente a letra da mãe. Seu coração acelerou. Ela conhecia aquela caligrafia desde criança. Durante anos recebeu bilhetes, cartões e anotações escritas exatamente daquela forma. Por alguns segundos ficou imóvel. Sentiu um nó na garganta. Era como se a mãe estivesse ali outra vez. Com cuidado, começou a ler as primeiras páginas. Logo percebeu que não se tratava de um simples caderno de anotações. Era um diário. As primeiras entradas haviam sido escritas poucos meses antes da morte de sua mãe. Clara sentou-se e continuou lendo. Em várias páginas, a mãe descrevia preocupações sobre a saúde, reflexões sobre a família e lembranças antigas. Algumas passagens falavam de Clara com enorme carinho. Em outras, comentava a tristeza de perceber que os filhos estavam cada vez mais distantes um do outro. Clara sentiu os olhos ficarem úmidos diversas vezes. Era difícil ler aquelas palavras sem emoção. Em determinado trecho, a mãe escreveu sobre os últimos anos de convivência com Roberto. A leitura ficou mais lenta. Clara percebeu uma mudança no tom das anotações. A mãe parecia preocupada. Não era uma preocupação comum. Existia medo. Em uma das páginas, ela escreveu que observava comportamentos em Roberto que a deixavam inquieta. Comentava sua obsessão por dinheiro, sua necessidade constante de controlar tudo e sua incapacidade de aceitar limites. Clara parou por alguns segundos. Aquela descrição combinava exatamente com o irmão que conhecia. Continuou lendo. Em outra anotação, a mãe confessava que vinha tomando providências para proteger determinados assuntos da família. Não explicava quais assuntos eram esses, mas dizia claramente que certas informações não poderiam cair nas mãos erradas. Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. As palavras pareciam ganhar um novo significado depois de tudo o que havia descoberto nas últimas semanas. Ela avançou para as páginas seguintes. Quanto mais lia, mais tinha a sensação de estar entrando numa parte da vida da mãe que jamais conheceu. Existiam lembranças da juventude, relatos sobre os pais e referências a acontecimentos antigos que nunca haviam sido comentados dentro da família. Em vários momentos apareciam menções discretas à velha casa de barro. A mãe falava do lugar como um símbolo de proteção, como um local onde certas verdades permaneceriam seguras até a hora certa. Clara começou a perceber que a casa não havia sido deixada para ela por acaso. Aquela ideia ficou ainda mais forte quando chegou a uma das últimas partes do diário. As anotações tornaram-se mais diretas. A mãe escrevia como alguém que sabia que o tempo estava acabando. Em uma das páginas, registrou que confiava plenamente em Clara. Escreveu que a filha sempre demonstrou lealdade, paciência e amor verdadeiro pela família. Clara sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Durante anos se sentiu ignorada, diminuída e colocada em segundo plano. Ler aquelas palavras era como ouvir da própria mãe tudo aquilo que nunca teve oportunidade de dizer em vida. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Algumas páginas depois, encontrou um trecho que a deixou completamente sem reação. A mãe começou a escrever sobre um segredo guardado durante décadas. Clara sentiu o coração disparar. Leu cada linha com atenção absoluta. A revelação surgiu de forma simples, mas seu impacto foi enorme. Roberto não era filho biológico dos seus pais. Clara levou alguns segundos para compreender o que estava lendo. Depois voltou ao início da página e releu tudo novamente. Não havia dúvida. O diário explicava que Roberto havia sido adotado ainda bebê. Seus pais tomaram essa decisão muitos anos antes de Clara nascer. Segundo a própria mãe, eles prometeram um ao outro que jamais fariam distinção entre os filhos. Roberto cresceu acreditando ser filho biológico da família, e ninguém jamais revelou a verdade. Clara sentiu a cabeça girar. Durante quase 40 anos ela viveu sem suspeitar de nada. Nunca existiu qualquer comentário, qualquer boato ou qualquer pista que sugerisse aquilo. Tudo parecia impossível. Mesmo assim, estava escrito diante de seus olhos na letra da própria mãe. Ela continuou lendo, quase sem respirar. O diário explicava que a decisão de manter o segredo foi motivada pelo amor. Seus pais acreditavam que revelar a adoção
Poderia causar sofrimento desnecessário. Queriam que Roberto se sentisse verdadeiramente parte da família. E durante muitos anos, foi exatamente isso que aconteceu. Mas, conforme ele cresceu, algo começou a mudar. As páginas seguintes descreviam a preocupação crescente da mãe com a personalidade do filho. Ela relatava episódios de egoísmo, manipulação e ambição excessiva. Comentava que tentou ajudá-lo diversas vezes, mas nunca conseguiu fazê-lo enxergar os danos que causava às pessoas ao redor. Em determinado trecho, a mãe escreveu algo que fez Clara prender a respiração. Ela confessava ter medo do que Roberto poderia fazer caso descobrisse determinados segredos ligados ao patrimônio da família. Por isso decidiu esconder documentos importantes na antiga casa de barro. Clara sentiu o coração bater ainda mais forte. Tudo começava a fazer sentido. A casa, a caixa escondida, as cartas, os registros das terras. Nada havia acontecido por acaso. Sua mãe planejou tudo cuidadosamente, como se soubesse que um dia Clara precisaria encontrar aquelas informações. Daniel chegou à propriedade naquele final de tarde e encontrou Clara sentada à mesa da cozinha, cercada por papéis e com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele se aproximou preocupado. O que aconteceu? Clara levantou lentamente o diário. Eu descobri uma coisa. Daniel sentou-se ao lado dela. O quê? Durante alguns segundos ela não conseguiu falar. Ainda estava tentando aceitar a própria descoberta. Finalmente reuniu forças e contou tudo. Falou sobre o diário, sobre as anotações da mãe, sobre as preocupações registradas ao longo dos meses. E então revelou a verdade sobre Roberto. Daniel permaneceu em silêncio. A surpresa estampada em seu rosto mostrava que também não esperava algo daquela dimensão. Quando Clara terminou, os dois ficaram alguns instantes sem dizer nada. O silêncio parecia pesado. Não porque a informação mudasse o valor de Roberto como pessoa, mas porque alterava completamente a compreensão da história daquela família. Clara voltou a olhar para o diário. Ainda havia páginas que não tinha lido. Ainda existiam respostas escondidas ali. E pela primeira vez começou a entender que a descoberta das terras secretas talvez fosse apenas o começo de algo muito maior do que imaginava. Depois de revelar a Daniel o que havia descoberto no diário da mãe, Clara passou a noite inteira sem conseguir dormir. Ela se sentou na varanda da antiga casa de barro e ficou observando a escuridão do lado de fora enquanto tentava organizar os pensamentos. O vento soprava devagar entre as árvores, mas nem aquilo conseguia acalmar a confusão que existia dentro dela. A imagem de Roberto vinha à sua cabeça o tempo todo. Durante 39 anos, ela acreditou conhecer a própria família. Agora descobria que um dos maiores segredos havia permanecido escondido durante toda a sua vida. O mais difícil não era saber que Roberto tinha sido adotado. O que realmente a abalava era perceber que sua mãe carregou aquele segredo por décadas, sem nunca demonstrar nada. Clara lembrava de inúmeras situações da infância. Os aniversários, os almoços de domingo, as festas de fim de ano. Em nenhum momento houve qualquer sinal. Seus pais sempre trataram os dois como filhos. Nunca existiu diferença. Nunca existiu favoritismo por causa da origem de Roberto. E justamente por isso, a revelação parecia ainda mais impressionante. Quando o sol começou a nascer, Clara ainda estava acordada. Entrou na cozinha, preparou café e voltou a abrir o diário. Havia várias páginas que ela não tinha conseguido ler na noite anterior. Sentia que precisava continuar. Talvez encontrasse respostas para perguntas que ainda nem sabia formular. Com cuidado, retomou a leitura exatamente do ponto onde havia parado. As anotações da mãe tornavam-se cada vez mais pessoais. Em uma das páginas, ela descrevia o dia em que Roberto chegou à família ainda bebê. Falava da emoção que sentiu ao segurá-lo pela primeira vez. Contava que ela e o marido passaram anos tentando ter filhos sem sucesso. Quando surgiu a oportunidade da adoção, decidiram abraçá-la sem hesitar. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era impossível não perceber o amor presente em cada linha. Em outro trecho, a mãe escrevia que nunca considerou Roberto menos filho do que Clara. Pelo contrário, durante toda a vida, ela se esforçou para garantir que ele jamais se sentisse diferente. O problema começou muito depois. Conforme crescia,
Roberto passou a desenvolver uma necessidade constante de competir. Queria sempre mais dinheiro, mais reconhecimento, mais controle. No início, os pais acreditaram que fosse apenas uma fase. Depois perceberam que a situação estava piorando. Clara continuou lendo. Em várias anotações, a mãe relatava discussões que teve com Roberto nos últimos anos. Algumas envolviam negócios da família. Outras estavam ligadas à administração das propriedades. Em praticamente todas elas, aparecia o mesmo padrão. Roberto queria expandir, vender ou negociar bens que a família preservava havia gerações. Sua mãe resistia. Para ela, nem tudo podia ser reduzido a números. Quanto mais Clara lia, mais entendia a preocupação que aparecia nas últimas páginas do diário. Em determinado momento, encontrou um trecho que a fez prender a respiração. A mãe escreveu que havia começado a desconfiar das intenções de Roberto muito antes de adoecer. Segundo ela, o filho demonstrava interesse excessivo por documentos antigos, registros de propriedades e informações patrimoniais. Clara fechou os olhos por alguns segundos. Aquilo parecia importante, muito importante. Ela voltou a ler. A mãe contava que, por precaução, decidiu esconder parte dos documentos mais sensíveis da família. Não porque deixara de amar Roberto, mas porque temia que sua ganância acabasse destruindo algo que levou gerações para ser construído. Ao chegar naquele trecho, Clara finalmente compreendeu por que os documentos estavam dentro da parede da velha casa. Sua mãe não os escondeu apenas para protegê-los. Ela os escondeu para impedir que Roberto os encontrasse. A descoberta provocou um misto de tristeza e alívio. Tristeza porque mostrava o tamanho da preocupação que sua mãe carregava antes de morrer. Alívio porque confirmava que ela não havia imaginado tudo aquilo. Existia realmente uma razão por trás dos acontecimentos. Naquela tarde, Daniel voltou à propriedade. Encontrou Clara ainda mergulhada na leitura do diário. Assim que se sentou ao lado dela, percebeu que novas descobertas haviam sido feitas. Encontrou mais alguma coisa? Clara assentiu. Encontrei. Ela contou tudo o que havia lido durante a manhã. Daniel ouviu cada detalhe com atenção. Quando ela terminou, ele permaneceu alguns segundos em silêncio antes de falar. Sua mãe sabia exatamente o que estava fazendo. Clara concordou. Agora eu também acho isso. Ela queria que você encontrasse esses documentos. Sim. Daniel apoiou os braços sobre a mesa. Então a pergunta é outra. Clara olhou para ele. Qual? Por que ela acreditava que isso seria necessário? A pergunta ficou no ar. Clara percebeu que ainda existiam muitas respostas escondidas. Talvez a descoberta sobre Roberto fosse apenas uma parte da história. Talvez houvesse algo ainda maior esperando para ser revelado. Nos dias seguintes, ela continuou examinando cada página do diário. Foi então que encontrou algumas referências indiretas às terras descobertas recentemente. A mãe não mencionava valores nem detalhes específicos, mas falava repetidamente sobre um patrimônio que precisava permanecer protegido até a hora certa. Em uma anotação escrita poucos meses antes da morte, registrou algo que deixou Clara profundamente emocionada. Ela escreveu que confiava no coração da filha. Dizia acreditar que Clara saberia usar qualquer herança recebida para construir algo positivo. Não falava em dinheiro, não falava em riqueza, falava em caráter. Aquela simples observação teve mais impacto do que qualquer bem material. Pela primeira vez em muitos anos, Clara sentiu que alguém realmente reconhecia seus esforços. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Roberto continuava completamente alheio às descobertas que estavam acontecendo. Seus negócios prosperavam. Ele participava de reuniões, assinava contratos e fazia planos cada vez maiores para o futuro. Acreditava ter vencido definitivamente a disputa pela herança. O advogado Sérgio Almeida também demonstrava tranquilidade. Nenhum dos dois imaginava que a situação estava prestes a mudar. Numa tarde, durante um encontro casual com alguns empresários locais, Roberto ouviu um comentário que chamou sua atenção. Um homem mencionou rumores sobre antigas propriedades ligadas à família Mendes. A informação foi rápida e vaga, mas suficiente para despertar sua curiosidade. Roberto tentou obter mais detalhes. O homem não soube explicar muita coisa. Disse apenas que algumas pessoas comentavam sobre registros antigos que poderiam ter reaparecido. Roberto não demonstrou preocupação naquele momento.
mas a conversa permaneceu em sua cabeça pelo resto do dia. Naquela mesma noite, ligou para Sérgio Almeida. Preciso que você verifique uma coisa. O advogado ouviu atentamente enquanto Roberto relatava o comentário que havia escutado. Quando terminou, Sérgio respondeu de forma calma. Provavelmente não é nada. Mesmo assim, quero que investigue. Tudo bem. Depois que desligaram, nenhum dos dois percebeu que aquela pequena conversa seria o início de uma sequência de acontecimentos capazes de colocar em risco tudo aquilo que acreditavam controlar. Enquanto isso, Clara continuava avançando em suas descobertas. Sentada diante do diário aberto, ela sentia que estava cada vez mais próxima da verdade completa. Mas também começava a perceber algo preocupante. Quanto mais respostas encontrava, mais perguntas surgiam. E em algum lugar daquela história ainda existia uma peça importante que permanecia escondida. Nos dias que seguiram as descobertas feitas por Clara, a tranquilidade que ela vinha construindo aos poucos começou a desaparecer. Durante semanas, sua vida girou em torno da reforma da casa, da convivência com Daniel e da investigação dos documentos escondidos. Agora, tudo parecia entrar em uma nova fase. A notícia sobre a existência das terras registradas em nome de sua mãe já não estava restrita a poucas pessoas. Mesmo sem que Clara tivesse intenção de divulgar qualquer coisa, informações começaram a circular. Primeiro entre profissionais que analisavam os documentos. Depois entre empresários da região. Em pouco tempo, comentários surgiam em diferentes cidades próximas. Pessoas falavam sobre uma enorme área de terras esquecidas durante décadas. Falavam sobre fontes de água mineral. Falavam sobre um patrimônio que poderia valer milhões. Clara percebeu que o assunto estava escapando de seu controle quando começou a receber telefonemas de desconhecidos. Alguns se apresentavam como investidores. Outros diziam representar empresas interessadas na exploração da água mineral encontrada na região. Havia ainda aqueles que apenas queriam marcar reuniões para conversar sobre possíveis negócios. Ela recusava quase todos. Ainda estava tentando compreender exatamente o que possuía. Não fazia sentido discutir vendas ou contratos naquele momento. Numa manhã, enquanto organizava alguns documentos na mesa da cozinha, recebeu a visita de Augusto. O especialista parecia preocupado. Assim que entrou na casa, sentou-se diante dela e falou sem rodeios. A situação está ficando maior do que eu imaginava. Clara sentiu um aperto no estômago. O que aconteceu? Augusto abriu uma pasta. Recebi ligações de pessoas procurando informações sobre aquelas terras. Clara respirou fundo. Como descobriram? Não sei ao certo, mas descobriram. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Algo lhe dizia que aquilo não era uma boa notícia. Augusto continuou. Você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque quando muito dinheiro entra em jogo, muita gente muda. Clara sabia que ele tinha razão. Ainda assim, não estava preparada para o que viria a seguir. 2 dias depois, Roberto descobriu tudo. A informação chegou até ele por meio de um empresário com quem mantinha relações comerciais. Durante uma conversa aparentemente comum, ouviu o nome da família Mendes associado a uma grande área de terras recém-identificada. No início acreditou que fosse algum engano, mas conforme ouviu mais detalhes, sentiu o sangue gelar. Na mesma tarde procurou Sérgio Almeida. O advogado ouviu atentamente tudo o que Roberto relatou. Quanto mais informações surgiam, mais séria ficava sua expressão. Quando a conversa terminou, os dois permaneceram alguns segundos em silêncio. Roberto foi o primeiro a falar. Isso não pode estar acontecendo. Sérgio cruzou os braços. Temos que verificar os fatos. Se essas terras existirem, o advogado completou a frase. Tudo muda. Roberto levantou-se imediatamente. Sentia uma mistura de raiva e incredulidade. Durante meses acreditou ter conquistado o controle absoluto da herança da família. Agora surgia a possibilidade de existir um patrimônio muito maior que nunca passou por suas mãos. E pior, um patrimônio que poderia pertencer a Clara. Naquela noite, ele quase não dormiu. Quanto mais pensava no assunto, mais irritado ficava. Em sua mente, aquilo era impossível. Se aquelas terras realmente existiam, ele deveria ter sido informado. Deveria ter recebido parte delas. Deveria estar no controle de tudo.
A ideia de Clara possuir algo mais valioso do que os bens que herdou tornou-se insuportável para ele. 3 dias depois, Sérgio Almeida retornou com as primeiras informações. Os documentos eram reais. Os registros existiam. As propriedades estavam legalmente vinculadas à mãe de Clara. Roberto ouviu tudo com o rosto fechado. Quando o advogado terminou a explicação, ele bateu a mão sobre a mesa. Não aceito isso. Sérgio manteve a calma. Aceitar ou não muda os documentos. Tem que existir alguma forma de derrubar essa história. O advogado ficou pensativo. Depois de alguns segundos, respondeu. Talvez exista uma estratégia. Roberto aproximou-se. Qual? Sérgio abriu uma pasta. Questionar a autenticidade dos documentos. Roberto sentiu uma pequena esperança surgir. Você acha possível? Não importa o que eu acho. Então o que importa? Importa criar dúvida suficiente para levar o caso à justiça. A partir daquele momento, começou uma nova batalha. Alguns dias depois, Clara recebeu uma notificação oficial. Ao abrir o envelope, sentiu o coração acelerar. Roberto havia entrado com uma ação judicial. O documento afirmava que os registros encontrados por ela eram suspeitos. Alegava possível falsificação. Questionava a origem dos papéis e pedia o bloqueio de qualquer movimentação relacionada às terras até que tudo fosse analisado. Clara leu cada linha sem acreditar. Quando terminou, permaneceu parada segurando os papéis. Daniel encontrou-a naquela situação alguns minutos depois. O que aconteceu? Ela entregou a notificação. Ele leu rapidamente e balançou a cabeça. Ele está tentando tomar tudo de novo. Clara sentou-se lentamente. Eu nem cheguei a fazer nada. Isso não importa para ele. Ela sabia que Daniel estava certo. Roberto não estava reagindo aos seus atos. Estava reagindo à possibilidade de perder alguma coisa. Nos dias seguintes, a situação piorou. Novos processos começaram a surgir. Sérgio Almeida utilizava todos os recursos possíveis para atrasar decisões e criar obstáculos. Questionava assinaturas, contestava registros, pedia perícias, levantava suspeitas sobre documentos produzidos décadas antes. O objetivo era claro: transformar a vida de Clara num caos jurídico. E em parte conseguiu. Pela primeira vez desde que chegou à antiga casa, ela voltou a sentir medo. Não medo de perder dinheiro. Medo de enfrentar uma máquina construída por pessoas dispostas a tudo para vencer. Algumas noites tornaram-se difíceis. Ela passava horas analisando papéis, conversando com advogados e tentando entender procedimentos que nunca imaginou enfrentar. Em vários momentos sentiu vontade de desistir, mas sempre que esse pensamento surgia, lembrava das palavras da mãe registradas no diário. Lembrava da confiança que ela depositou nela e encontrava forças para continuar. Enquanto isso, Daniel permanecia ao seu lado em cada etapa. Acompanhava reuniões, organizava documentos. Fazia companhia quando ela precisava conversar. Sua presença tornou-se ainda mais importante conforme a pressão aumentava. Certo dia, após uma audiência preliminar particularmente desgastante, Clara saiu do fórum emocionalmente abatida. Roberto estava presente. Durante todo o encontro, manteve a mesma postura arrogante de sempre. Nem sequer olhou diretamente para ela. Agia como se fosse apenas mais uma adversária de negócios. Do lado de fora, Clara caminhava em silêncio quando Daniel segurou sua mão. Ela olhou para ele. Estou cansada. Daniel apertou sua mão com delicadeza. Eu sei. Às vezes parece que isso nunca vai acabar. Vai acabar. Clara respirou fundo. E se ele conseguir? Daniel parou de caminhar. Esperou até que ela o encarasse. Você encontrou documentos verdadeiros. Mas ele continua atacando. Porque sabe que está perdendo. As palavras ficaram ecoando em sua mente. Talvez fosse exatamente isso. Roberto não estava agindo daquela forma porque tinha certeza da vitória. Estava agindo daquela forma porque sentia que o controle estava escapando de suas mãos. Naquela mesma noite, enquanto Clara organizava mais uma pilha de documentos sobre a mesa da cozinha, o telefone tocou. Era Augusto. Sua voz parecia séria. Preciso falar com você amanhã. Clara sentiu o coração acelerar. Aconteceu alguma coisa? Houve alguns segundos de silêncio. Encontrei novos registros. Ela apertou o telefone com mais força. Que registros? A resposta veio lentamente.
Documentos que podem provar definitivamente quem era o verdadeiro proprietário original de todas aquelas terras. Clara permaneceu imóvel, porque naquele instante percebeu que a guerra iniciada por Roberto estava apenas começando e que as próximas descobertas poderiam mudar completamente o rumo de toda a disputa. Na manhã seguinte à ligação de Augusto, Clara acordou antes mesmo do nascer do sol. Ela quase não tinha dormido. A batalha judicial iniciada por Roberto já consumia boa parte dos seus dias, e agora existia a possibilidade de novos documentos surgirem justamente no momento em que a disputa se tornava cada vez mais agressiva. Enquanto preparava café, tentou controlar a ansiedade. Daniel chegou pouco depois, como fazia com frequência. Bastou olhar para ela para perceber que algo estava acontecendo. Clara contou sobre a ligação recebida na noite anterior, e os dois seguiram juntos para encontrar Augusto. Durante o caminho, nenhum dos dois falou muito. A expectativa era grande demais. Quando chegaram ao escritório, Augusto já os aguardava. Sobre sua mesa, havia várias pastas abertas. Algumas continham cópias de registros antigos. Outras traziam mapas e certidões que pareciam ter saído de arquivos esquecidos havia décadas. Assim que Clara se sentou, Augusto começou a explicar. Depois de aprofundar a pesquisa, ele localizou documentos complementares ligados às propriedades descobertas por Clara. Eram registros feitos muitos anos antes do nascimento dela. Havia assinaturas, autenticações e transferências legais que confirmavam toda a cadeia de posse das terras. O mais importante era que aqueles papéis eliminavam praticamente qualquer dúvida sobre a legitimidade dos registros encontrados na caixa escondida. Clara sentiu um enorme alívio. Aquilo significava que Roberto teria ainda mais dificuldade para sustentar as acusações de falsificação. Mas Augusto não parecia totalmente tranquilo. Quando ela percebeu isso, perguntou o motivo. O especialista respirou fundo antes de responder. Porque a verdade jurídica nem sempre é suficiente para impedir alguém disposto a causar problemas. Clara entendeu imediatamente o que ele queria dizer. Roberto não estava mais tentando apenas vencer uma disputa legal. Ele estava tentando destruir qualquer chance de ela reconstruir a própria vida. E nos dias seguintes, ficou claro até onde ele estava disposto a chegar. Primeiro começaram os boatos. Pessoas da cidade passaram a comentar que Clara teria manipulado documentos antigos. Outros diziam que ela estava tentando enganar investidores. Algumas histórias eram tão absurdas que pareciam ridículas, mas ainda assim encontravam quem acreditasse nelas. Clara logo percebeu que aquilo não surgira por acaso. Alguém estava espalhando aquelas informações. E ela não tinha dúvidas sobre quem era esse alguém. Daniel também percebeu o que estava acontecendo. Certa tarde, enquanto tomavam café na varanda, ele comentou que havia ouvido comentários estranhos em uma loja da região. Um homem afirmava que Clara havia inventado toda a história das terras para ganhar dinheiro rapidamente. Outro dizia que ela estava envolvida em alguma fraude. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Aquilo a machucava mais do que gostaria de admitir. Durante toda a vida tentou agir corretamente. Agora, precisava assistir sua reputação ser atacada por mentiras. Daniel percebeu sua tristeza. As pessoas que realmente conhecem você não acreditam nisso. Clara forçou um sorriso. Mas algumas acreditam. Algumas sempre vão acreditar em qualquer coisa. Ela sabia que ele tinha razão, mas aquilo não tornava a situação mais fácil. Enquanto os boatos se espalhavam, Sérgio Almeida continuava atuando nos bastidores. O advogado encontrava novas formas de atrasar os processos e aumentar a pressão. Protocolava pedidos, levantava questionamentos e criava obstáculos sempre que possível. Em vez de buscar a verdade, parecia determinado apenas a prolongar o conflito. A estratégia era simples. Quanto mais tempo a disputa durasse, maior seria o desgaste emocional e financeiro de Clara. Roberto acreditava que, em algum momento, ela acabaria desistindo. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, quanto mais ataques recebia, mais decidida ficava a seguir adiante. Mesmo assim, os efeitos começaram a aparecer. Algumas noites ela mal conseguia dormir. Em outras, passava horas olhando para pilhas de documentos espalhados pela mesa da cozinha. Havia momentos em que o cansaço parecia vencer. Foi durante uma dessas noites que Daniel apareceu de surpresa.
Encontrou Clara cercada por papéis, com os olhos cansados e uma expressão de exaustão que ela já não conseguia esconder. Ele sentou-se ao lado dela sem dizer nada. Por alguns minutos apenas permaneceu ali. Depois perguntou: "Você já parou para descansar hoje?" Clara soltou uma risada fraca. "Não." "Ontem?" Ela pensou por um instante. "Também não." Daniel balançou a cabeça. "Desse jeito você vai acabar ficando doente." Clara fechou uma pasta e apoiou os cotovelos sobre a mesa. "Eu só quero que isso termine." "Eu sei, mas parece que cada vez aparece um problema novo." Daniel ficou em silêncio durante alguns segundos. Então segurou sua mão. Foi um gesto simples, natural, mas naquele momento teve um efeito enorme. Clara sentiu uma calma que não experimentava havia dias. Os dois permaneceram assim por alguns instantes. Nenhum deles precisou dizer nada. A proximidade que vinha crescendo desde os primeiros dias na antiga propriedade agora era impossível de ignorar. Com o passar das semanas, aquela ligação tornou-se ainda mais forte. Eles passaram a compartilhar praticamente tudo: as preocupações, os medos, as pequenas vitórias, os momentos difíceis. Daniel já não era apenas um amigo que aparecia para ajudar em reformas. Tornara-se a pessoa em quem Clara mais confiava. Enquanto isso, Roberto continuava avançando em sua campanha contra a irmã. Em determinado momento, passou a atacar também Daniel. Comentários começaram a surgir questionando suas intenções. Algumas pessoas insinuavam que ele estava ao lado de Clara apenas por interesse financeiro. Outras diziam que ele esperava lucrar com a descoberta das terras. Quando Clara soube disso, ficou indignada. Daniel sempre esteve presente quando ela não tinha nada. Muito antes da descoberta dos documentos. Muito antes de qualquer possibilidade de riqueza. Mas Roberto parecia incapaz de compreender esse tipo de lealdade. Para ele, tudo girava em torno de dinheiro. Certo dia, durante uma audiência relacionada ao processo, Clara e Roberto ficaram frente a frente mais uma vez. O clima era tenso. O irmão mantinha a mesma expressão fria de sempre. Em determinado momento, quando saíam do prédio, ele finalmente falou diretamente com ela. "Você ainda pode evitar muita dor de cabeça." Clara parou de caminhar. "Do que está falando?" "Faça um acordo." Ela encarou o irmão. "Que tipo de acordo?" Roberto cruzou os braços. "Divida tudo comigo." Clara quase não acreditou no que ouviu. "Você já ficou com praticamente toda a herança da nossa mãe." "E? E ainda quer mais?" O rosto dele permaneceu impassível. "Quero o que é meu." Clara sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Durante alguns segundos observou aquele homem que passou a vida inteira chamando de irmão. Pela primeira vez, percebeu que talvez nunca o tivesse conhecido de verdade. "Não," respondeu ela. Roberto manteve o olhar fixo. "Pense bem." "Já pensei." Sem esperar resposta, Clara virou as costas e foi embora. Daniel a aguardava próximo ao carro. Quando ela entrou, ele percebeu imediatamente o que havia acontecido. O que ele queria? Clara olhou pela janela enquanto o prédio do fórum ficava para trás. A mesma coisa de sempre. Daniel não precisou perguntar mais nada. Naquele momento, os dois sabiam que a guerra estava longe de acabar. Roberto não demonstrava qualquer sinal de recuo. Pelo contrário, parecia cada vez mais desesperado para recuperar o controle da situação. E pessoas desesperadas costumam cometer erros. O que nenhum deles imaginava era que esse erro estava muito mais próximo do que pareciam perceber. Depois do encontro tenso com Roberto na saída do fórum, Clara voltou para casa emocionalmente esgotada. Ela tentou ocupar a mente organizando documentos e acompanhando o andamento dos processos. Mas era impossível negar o desgaste que aquela disputa vinha causando. Durante meses, sua vida girou em torno de acusações, audiências, papeladas e preocupações constantes. Ainda assim, havia uma diferença importante em relação ao início daquela jornada. Ela não estava mais sozinha. Daniel permanecia ao seu lado em todos os momentos, nos dias bons e nos ruins, nas pequenas vitórias e nas grandes dificuldades. E quanto mais o tempo passava, mais Clara percebia o quanto sua presença havia se tornado indispensável. Numa tarde tranquila, algumas semanas depois daquele encontro com Roberto, os dois estavam trabalhando na propriedade. Daniel consertava uma parte da cerca enquanto Clara organizava ferramentas próximas ao celeiro. O sol começava a baixar no horizonte,
espalhando uma luz dourada sobre os campos. Durante alguns minutos trabalharam em silêncio. Era um silêncio confortável, daqueles que não precisam ser preenchidos por palavras. Em determinado momento, Daniel largou as ferramentas e observou Clara por alguns segundos. Ela percebeu o olhar e sorriu. O que foi? Daniel balançou a cabeça. Nada. Está me olhando faz um tempo. Ele riu. Talvez eu esteja. Clara sentiu o rosto aquecer levemente. Algo mudou entre eles havia muito tempo, mas nenhum dos dois sentia necessidade de apressar as coisas. Tudo aconteceu de forma natural, sem promessas exageradas, sem grandes declarações. Apenas dois adultos que aprenderam a confiar um no outro e que encontraram companhia em meio às próprias cicatrizes. Naquela noite, sentados na varanda da antiga casa de barro, conversaram durante horas. Falaram sobre a infância, sobre sonhos que nunca realizaram e sobre tudo o que aconteceu desde que Clara chegou à propriedade. Em determinado momento, ela ficou em silêncio observando a escuridão do campo. Daniel percebeu. Está pensando em alguma coisa? Clara demorou alguns segundos para responder. Lembra do dia em que cheguei aqui? Claro. Eu achava que minha vida tinha acabado. Daniel sorriu de leve. Eu lembro. Hoje parece outra vida. Ele assentiu. E realmente parecia. A mulher que chegou àquela casa carregava apenas tristeza, decepção e incerteza. A mulher que agora estava sentada ao seu lado era muito mais forte. Talvez ela ainda não percebesse totalmente isso, mas Daniel via com clareza. Algumas semanas depois, Clara recebeu uma notícia positiva relacionada ao processo. Novas análises haviam confirmado novamente a autenticidade dos documentos encontrados na propriedade. Cada nova confirmação enfraquecia ainda mais as acusações feitas por Roberto. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma esperança concreta de que a justiça poderia prevalecer. Naquela mesma noite, decidiu comemorar de forma simples. Preparou um jantar e convidou Daniel. Os dois passaram horas conversando e rindo. Em determinado momento, Clara percebeu algo que já vinha sentindo havia algum tempo. Ela estava feliz. Verdadeiramente feliz. E essa constatação quase a assustou. Depois de tantos meses de tensão, parecia estranho admitir que ainda existia espaço para a alegria. Quando Daniel foi embora naquela noite, Clara permaneceu na varanda observando seu carro desaparecer pela estrada. Um sorriso permaneceu em seu rosto por vários minutos. Enquanto isso, Daniel dirigia pensando exatamente na mesma pessoa. Nos meses anteriores, ele tentou respeitar o ritmo natural da relação entre os dois. Nunca quis pressioná-la. Sabia tudo o que Clara havia enfrentado. Sabia das perdas, das decepções e das feridas emocionais que ainda carregava. Mas também sabia que a amava. Já não havia dúvida alguma dentro dele. A decisão começou a amadurecer naquele momento. Algumas semanas depois, Daniel colocou seu plano em prática. Escolheu um dia simples, sem qualquer ocasião especial. Queria que fosse verdadeiro. Queria que tivesse significado. Naquela tarde, convidou Clara para caminhar pela propriedade. Ela aceitou sem desconfiar de nada. Os dois seguiram por uma trilha que passava pelos campos próximos à casa. Conversaram sobre assuntos comuns durante boa parte do caminho. Quando retornaram, o sol começava a se pôr. A antiga casa de barro aparecia iluminada pela luz alaranjada do fim da tarde. Daniel parou diante da varanda. Clara estranhou. O que foi? Ele respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo parecia nervoso. Isso a fez sorrir. Daniel? Ele deu um passo à frente. Eu passei muitos anos acreditando que nunca voltaria a sentir o que estou sentindo agora. Clara permaneceu em silêncio. Seu coração começou a acelerar. Daniel continuou. Quando te conheci, achei que estava apenas ajudando uma vizinha. Ela sorriu. E estava. Talvez no começo. Os olhos dos dois permaneceram fixos um no outro. Mas depois você se tornou muito mais do que isso. Clara sentiu as emoções se acumularem dentro do peito. Daniel tirou uma pequena caixa do bolso. Ela levou a mão à boca imediatamente. Você me mostrou que ainda era possível recomeçar. Me mostrou que ainda existia espaço para a felicidade. E eu não quero imaginar meu futuro sem você nele. Clara já estava chorando quando ele abriu a caixa. Casa comigo? Por alguns segundos ela não conseguiu responder. Apenas observou aquele homem que esteve ao seu lado quando tudo parecia perdido. O homem que nunca pediu nada em troca. O homem que a apoiou quando ninguém mais acreditava nela. Finalmente conseguiu sorrir entre as lágrimas.
Sim. Daniel também sorriu. Colocou a aliança em seu dedo e a abraçou. Os dois permaneceram juntos por vários segundos diante da casa que havia mudado completamente suas vidas. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou rapidamente pela comunidade. Os moradores comemoraram como se fosse uma conquista coletiva. Afinal, muitos acompanharam de perto toda a trajetória de Clara desde sua chegada. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que pertencia a algum lugar. Os meses passaram. Enquanto os preparativos para o casamento avançavam, a disputa judicial continuava seu curso. Mas agora Clara lidava com os problemas de forma diferente. Havia mais leveza em seus dias, mais esperança, mais motivos para seguir em frente. Então outra surpresa chegou. Tudo começou de forma simples. Clara percebeu alguns sintomas diferentes. No início não deu muita atenção. Acreditou que fosse consequência do estresse acumulado nos últimos meses. Mas conforme os dias passaram, decidiu procurar um médico. Daniel a acompanhou na consulta. Sentados na sala de espera, nenhum dos dois imaginava o que ouviria. Quando os resultados ficaram prontos, a médica sorriu antes mesmo de falar. Clara sentiu o coração acelerar. Parabéns! Ela piscou algumas vezes. Parabéns? A médica assentiu. Você está grávida. Durante alguns segundos, Clara ficou sem reação. Daniel também. Os dois se olharam sem conseguir encontrar palavras. Depois vieram os sorrisos, as lágrimas, o abraço. A emoção parecia grande demais para caber naquele consultório. Quando finalmente conseguiram se acalmar, outra surpresa surgiu. Alguns exames complementares foram realizados nas semanas seguintes. E então veio uma nova notícia. Uma notícia ainda mais inesperada. Clara não estava esperando apenas um bebê. Estava esperando 2. Quando o médico revelou que seriam gêmeos, ela começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Daniel passou as mãos pelo rosto completamente emocionado. Os dois saíram do consultório sem conseguir parar de sorrir. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Clara olhou para ele. Você percebe que nossa vida acabou de mudar completamente? Daniel segurou sua mão. Mudou para melhor. E naquele instante, cercados por planos, sonhos e uma felicidade que parecia impossível poucos meses antes, nenhum dos dois imaginava que a maior batalha de suas vidas ainda estava prestes a chegar ao momento decisivo. A notícia da gravidez trouxe uma nova energia para a vida de Clara. Pela primeira vez em muito tempo, ela conseguia passar dias inteiros pensando no futuro, sem que o peso da disputa com Roberto ocupasse todos os seus pensamentos. Ela e Daniel começaram a fazer planos para os bebês, imaginar como seria a nova rotina e preparar a casa para a chegada das crianças. Mas, enquanto a felicidade crescia dentro daquela antiga propriedade, a batalha judicial seguia avançando para o momento mais importante de todos. Os meses de processos, perícias, recursos e acusações finalmente estavam chegando à fase decisiva. Os advogados envolvidos no caso já sabiam que o julgamento principal definiria o destino das terras descobertas por Clara. A essa altura, praticamente todos os documentos haviam sido analisados várias vezes. Especialistas examinaram assinaturas, registros, mapas, certidões e escrituras antigas. Cada nova perícia confirmava a mesma conclusão. Os documentos encontrados na casa eram autênticos. Ainda assim, Roberto se recusava a aceitar a realidade. Para ele, perder significava admitir que não estava no controle. E essa era uma ideia que seu orgulho não conseguia suportar. Nas semanas que antecederam o julgamento, ele ficou ainda mais agressivo. Cobrou resultados de Sérgio Almeida, pressionou pessoas ligadas ao processo e tentou encontrar qualquer elemento que pudesse enfraquecer a posição de Clara. Mas a situação já não era a mesma do início. Antes, Roberto trabalhava com suspeitas e acusações. Agora enfrentava uma montanha de provas que apontavam na direção oposta. Certa noite, durante uma reunião particularmente tensa em seu escritório, Sérgio finalmente decidiu ser sincero. Roberto estava andando de um lado para o outro quando perguntou pela 10ª vez se ainda existia alguma possibilidade de vitória. O advogado permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder. Existe uma diferença entre possibilidade e realidade. Roberto parou de caminhar. O que isso significa? Sérgio fechou uma pasta sobre a mesa.
Significa que os documentos dela são fortes demais. Roberto sentiu a raiva subir imediatamente. Você está desistindo? Não. Então encontre uma solução. Sérgio respirou fundo. Eu já tentei todas as estratégias jurídicas possíveis. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pela primeira vez desde o início da disputa, Roberto ouviu alguém próximo admitir que a derrota era uma possibilidade concreta. Enquanto isso, Clara enfrentava os dias anteriores ao julgamento de maneira completamente diferente. Continuava preocupada, claro, mas agora tinha ao seu lado pessoas que realmente se importavam com ela. Daniel estava presente em cada etapa. Augusto também acompanhava o caso de perto. Além disso, muitos moradores da região passaram a demonstrar apoio abertamente. A antiga sensação de isolamento já não existia. Mesmo assim, quando chegou a manhã do julgamento, Clara acordou com o coração acelerado. Ela sabia que aquele seria um dos dias mais importantes de sua vida. Daniel percebeu seu nervosismo logo cedo. Durante o café da manhã, segurou sua mão e falou algo simples. Você já venceu. Clara sorriu de leve. O julgamento nem começou. Não estou falando do tribunal. Ela entendeu imediatamente. Daniel estava falando sobre tudo o que aconteceu desde sua chegada à antiga casa. Sobre a mulher insegura que chegou ali carregando apenas tristeza. Sobre a força que descobriu dentro de si. Sobre a vida que construiu mesmo depois de perder quase tudo. Algumas horas depois, os dois entraram no fórum. O movimento era maior do que o normal. A história já havia despertado interesse na região. Muitas pessoas queriam acompanhar o desfecho daquela disputa. Quando Clara viu Roberto pela primeira vez naquele dia, sentiu algo estranho. Durante meses ele foi a figura que representava medo, pressão e injustiça. Agora parecia diferente. Não porque estivesse arrependido, mas porque parecia cansado. Havia tensão em seu rosto. Havia preocupação. Pela primeira vez, Clara percebeu que ele também sentia medo. O julgamento começou. Durante horas, documentos foram apresentados. Especialistas prestaram depoimentos e registros antigos foram analisados diante do tribunal. Cada nova informação fortalecia ainda mais a posição de Clara. Os documentos encontrados na caixa escondida resistiam a todas as tentativas de contestação. As datas coincidiam. Os registros oficiais existiam. As autenticações eram legítimas. Não havia sinais de fraude. Não havia manipulação. Não havia falsificação. Em determinado momento, um dos peritos apresentou uma sequência de documentos históricos que reconstruía toda a trajetória das propriedades desde a época do avô de Clara. A apresentação foi tão detalhada que eliminou praticamente qualquer dúvida restante. Roberto observava tudo em silêncio. Seu rosto ficava cada vez mais fechado conforme as provas surgiam. Sérgio Almeida ainda tentou levantar questionamentos. Fez perguntas, contestou detalhes, apontou possibilidades, mas as respostas continuavam levando à mesma conclusão. As terras pertenciam legalmente à mãe de Clara, e, por consequência, os direitos transmitidos a ela eram legítimos. Quando o julgamento entrou em sua fase final, surgiu uma informação que provocou enorme repercussão. Durante a análise dos documentos familiares, a existência da adoção de Roberto acabou sendo mencionada oficialmente. A notícia percorreu a sala rapidamente. Algumas pessoas ficaram surpresas. Outras trocaram olhares. Roberto permaneceu imóvel. Clara observou o irmão por alguns segundos. Apesar de tudo o que aconteceu, sentiu tristeza naquele momento. Não porque a revelação mudasse algo sobre quem ele era, mas porque sabia que seus pais jamais desejaram expor aquele segredo daquela forma. Ainda assim, o próprio tribunal deixou claro que a questão da adoção não era o motivo da disputa. Os direitos discutidos estavam ligados aos documentos, aos registros e às ações realizadas ao longo dos anos. O juiz reforçou diversas vezes que a derrota ou vitória de qualquer uma das partes não dependia da origem biológica de Roberto. Dependia exclusivamente dos fatos comprovados no processo. Quando finalmente chegou o momento da decisão, o silêncio tomou conta da sala. Clara sentiu o coração bater tão forte que parecia ecoar dentro do próprio peito. Daniel segurou sua mão. O juiz começou a ler a sentença. A cada nova linha, a conclusão tornava-se mais evidente. Os documentos apresentados por Clara foram reconhecidos como legítimos. As acusações de falsificação foram rejeitadas.
Os registros históricos foram considerados válidos. Os direitos sobre as terras permaneceram integralmente com ela. Quando as palavras finais foram pronunciadas, Clara fechou os olhos por alguns segundos. Uma enorme sensação de alívio tomou conta de seu corpo. Meses de luta, meses de medo, meses de incerteza. Tudo aquilo finalmente chegava ao fim. Daniel a abraçou imediatamente. As lágrimas surgiram antes mesmo que ela percebesse. Não eram lágrimas de triunfo, eram lágrimas de libertação. Enquanto isso, Roberto permanecia sentado, imóvel. Pela primeira vez, não parecia um homem poderoso. Não parecia alguém que controlava tudo ao seu redor. Parecia apenas alguém confrontado pelas consequências das próprias escolhas. Nos meses seguintes, os problemas dele aumentaram rapidamente. Alguns negócios começaram a enfrentar dificuldades. Parceiros comerciais se afastaram. Investimentos feitos de forma precipitada começaram a gerar prejuízos. A reputação construída ao longo dos anos sofreu danos significativos após toda a exposição pública do processo. Sérgio Almeida também viu sua imagem ser afetada. Muitos passaram a questionar sua atuação durante o caso. E enquanto Roberto assistia sua estrutura desmoronar pouco a pouco, Clara finalmente podia olhar para frente. A antiga casa de barro estava quase totalmente restaurada. Seu casamento com Daniel seguia cercado de felicidade. A gravidez avançava bem. E pela primeira vez desde a morte da mãe, ela sentia que a justiça havia sido feita. Mas mesmo acreditando que todos os segredos da família haviam sido revelados, Clara ainda não fazia ideia de que uma última descoberta permanecia escondida dentro daquela velha casa, aguardando silenciosamente o momento de mudar sua vida mais uma vez. Meses depois do julgamento, a vida de Clara já era muito diferente daquela que ela conhecia quando chegou à antiga casa de barro carregando apenas algumas caixas e um coração cheio de dor. O tempo parecia ter colocado cada coisa em seu lugar. A disputa judicial finalmente havia terminado. Os direitos sobre as terras estavam garantidos e a paz começava a fazer parte da sua rotina. Pela primeira vez em muitos anos, ela conseguia acordar sem a sensação de estar travando uma batalha. Os dias agora eram preenchidos por outros assuntos. O casamento com Daniel trouxe ainda mais alegria para a propriedade. Os dois trabalhavam juntos nos projetos que estavam surgindo a partir das terras descobertas. Depois de muita análise e planejamento, decidiram desenvolver um empreendimento que utilizaria parte dos recursos naturais da região de forma responsável. A iniciativa começou pequena, mas cresceu rapidamente. Novas oportunidades surgiram. Empregos foram criados. Famílias da região passaram a ter uma fonte de renda estável. Muitos moradores que antes precisavam deixar a cidade em busca de trabalho, agora conseguiam permanecer perto de casa. Ver aquela transformação era algo que deixava Clara profundamente feliz. Em diversos momentos ela lembrava da mãe, lembrava dos valores que aprendeu durante a vida, lembrava das conversas sobre responsabilidade e cuidado com as pessoas. Sentia que, de alguma forma, estava honrando tudo aquilo. Enquanto isso, a antiga casa de barro também passava por uma transformação completa. Cada cômodo foi restaurado com cuidado. As paredes receberam novos acabamentos. O telhado foi totalmente recuperado. A varanda voltou a ter a aparência acolhedora dos tempos antigos. Clara fez questão de preservar elementos que guardavam a história da família. Fotografias antigas foram colocadas em alguns ambientes. Móveis herdados dos avós ganharam nova vida. O lugar continuava simples em muitos aspectos, mas agora transmitia calor, conforto e pertencimento. Daniel costumava brincar dizendo que a casa tinha personalidade própria, e talvez tivesse mesmo. Afinal, foi justamente ali que tudo mudou. Foi ali que Clara encontrou os documentos escondidos. Foi ali que descobriu os segredos da família. Foi ali que encontrou o amor. E foi ali que sua vida começou a recomeçar. Pouco tempo depois vieram os gêmeos. O nascimento dos meninos trouxe uma felicidade impossível de descrever. Quando Clara segurou os filhos nos braços pela primeira vez, sentiu algo que jamais havia experimentado. Todos os sofrimentos dos últimos anos pareciam distantes naquele momento. Daniel também se emocionou profundamente. Durante dias, os dois mal conseguiam acreditar que agora eram pais. A casa ficou mais alegre, mais movimentada e mais cheia de vida.
Os moradores da região comemoraram junto com eles. Muitos levavam presentes simples, roupas para os bebês ou apenas passavam para conhecer as crianças. A família que Clara sempre sonhou começava a existir diante dos seus olhos. Enquanto isso, a situação de Roberto seguia um caminho completamente diferente. Depois da derrota nos tribunais, seus problemas financeiros se agravaram. Alguns negócios fracassaram. Parceiros comerciais se afastaram. Pessoas que antes o cercavam por interesse desapareceram rapidamente. Pela primeira vez em muitos anos, ele se viu sozinho. Não porque tivesse sido abandonado pela sorte, mas porque passou a colher as consequências das próprias escolhas. Em diversos momentos, tentou culpar outras pessoas pelo que aconteceu. Tentou culpar Clara, tentou culpar os advogados, tentou culpar os antigos sócios, mas no fundo começava a perceber algo que passou a vida inteira evitando enxergar. Seus maiores problemas nasceram das próprias decisões. Enquanto Roberto enfrentava esse processo doloroso, Clara seguia construindo algo novo. Certo dia, quase um ano depois do nascimento dos gêmeos, ela decidiu realizar uma última etapa da restauração da casa. Havia um quarto antigo que pertenceu à sua mãe. Apesar de já estar em boas condições, Clara queria reorganizar completamente o espaço. Pretendia transformá-lo numa espécie de ambiente dedicado à memória da família. Naquela manhã, enquanto os meninos brincavam no quintal sob os cuidados de Daniel, ela começou a retirar alguns móveis antigos. O trabalho avançava normalmente até que percebeu algo estranho no assoalho próximo à parede. Uma das tábuas parecia ligeiramente diferente das demais. No início não deu muita atenção, mas a curiosidade acabou vencendo. Ela se ajoelhou e examinou melhor. Havia uma pequena fresta quase imperceptível. Clara sentiu imediatamente a mesma sensação que teve no dia em que encontrou a caixa escondida dentro da parede. Seu coração acelerou. Com cuidado, utilizou algumas ferramentas para levantar a tábua. Debaixo dela, existia um pequeno compartimento. Por alguns segundos ela ficou apenas olhando. Não conseguia acreditar que estava diante de outro esconderijo. Dentro havia apenas um envelope. Nada mais. Um único envelope amarelado pelo tempo. Clara o pegou com cuidado e sentou-se na cama antiga que ainda permanecia no quarto. O nome dela estava escrito na parte da frente. Sua respiração ficou mais pesada. Aquilo significava que a carta foi deixada especificamente para ela. Com mãos trêmulas, abriu o envelope. A letra era da mãe. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas imediatamente. Começou a ler. As primeiras linhas falavam sobre amor, confiança e esperança. A mãe explicava que aquela carta deveria ser encontrada apenas quando todas as outras descobertas já tivessem acontecido. Como se tivesse planejado cada etapa daquela jornada. Clara continuou lendo. Em determinado momento, as palavras passaram a mencionar algo completamente inesperado. Uma conta internacional criada décadas antes pelo avô. Ela franziu a testa. Nunca havia ouvido falar daquilo. A carta explicava que durante muitos anos, parte dos lucros obtidos com determinados investimentos foi transferida para essa conta. O objetivo era preservar recursos para as gerações futuras. O mais impressionante era que quase ninguém conhecia sua existência. Clara sentiu o coração disparar. Conforme avançava na leitura, encontrou informações detalhadas sobre instituições financeiras, registros e procedimentos necessários para localizar os valores. Quando terminou a carta, permaneceu vários minutos em silêncio. Parecia impossível. Mesmo assim, depois de tudo o que já havia descoberto naquela casa, sabia que não podia ignorar nada. Nos dias seguintes, iniciou uma nova investigação. Contratou especialistas, reuniu documentos, seguiu todas as orientações deixadas pela mãe. O processo foi longo e cheio de verificações. Em vários momentos ela acreditou que encontraria apenas uma conta vazia ou algum recurso sem grande importância. Mas a realidade era muito diferente. Quando finalmente recebeu a confirmação oficial, quase não conseguiu acreditar. O dinheiro realmente existia. E não era uma quantia comum. Décadas de investimentos, rendimentos e aplicações haviam transformado aquele patrimônio em uma fortuna gigantesca. O valor acumulado ultrapassava dezenas de milhões de dólares. Clara ficou sentada diante dos relatórios por vários minutos, sem conseguir falar. Daniel também permaneceu em silêncio quando viu os números.
Nenhum dos dois estava preparado para aquilo. A descoberta significava que as terras escondidas não eram o único grande patrimônio deixado pela família. Existia uma riqueza ainda maior aguardando para ser encontrada. Mas o mais curioso era perceber o que sentia naquele momento. Anos antes, uma notícia assim teria parecido a realização de todos os sonhos. Agora era diferente. Claro que o dinheiro representava segurança, representava oportunidades, representava liberdade. Mas já não era o centro de tudo. Clara olhou pela janela do escritório naquela tarde. Do lado de fora, os gêmeos corriam pelo quintal enquanto Daniel brincava com eles. O sol iluminava a antiga casa de barro. A mesma casa que todos consideravam inútil. A mesma casa que Roberto desprezou. A mesma casa que guardou cada segredo da família. Clara observou aquela cena durante vários minutos. Pensou na mãe. Pensou nos avós. Pensou em toda a jornada que viveu desde o dia em que saiu da cidade, acreditando que havia perdido tudo. Naquele momento compreendeu algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Se Roberto tivesse recebido aquela casa, provavelmente teria vendido o terreno sem sequer investigar sua história. Nunca encontraria os documentos. Nunca descobriria as terras. Nunca chegaria até a carta escondida sob o assoalho. Tudo aconteceu porque ela permaneceu ali. Porque escolheu recomeçar quando seria mais fácil desistir. Porque valorizou aquilo que os outros ignoraram. Enquanto observava os filhos correndo em frente à casa restaurada, Clara percebeu que o maior presente deixado por sua mãe não foi a fortuna escondida, nem as terras valiosas, nem os investimentos acumulados durante décadas. O verdadeiro legado foi a chance de reconstruir uma vida inteira, cercada pelas pessoas que realmente importavam.